Oi, meu nome é Lani Lino e vocês estão no canal Um Tantinho de Verde. No vídeo de hoje eu vou responder algumas questões, assim, algumas coisas que me perguntaram nos vídeos. Vou dar algumas dicas pra vocês, vou mostrar algumas plantinhas que estão lindas aqui em casa. E vocês viram, né? Cortei o cabelo, dei um jeito no cabelo, tô adorando. Gostei muito do meu cabelo assim, curtinho de novo. Eu coloquei no status, tanto no Instagram, no meu status do meu Instagram pessoal, quanto no meu status do meu telefone, eu tirando sangue. Só que, pessoal, algumas pessoas não entenderam que eu estava doando sangue. Entenderam que eu estava hospitalizado e me mandaram mensagem. Não é, gente? Eu sou doadora de sangue, então a cada 4 meses eu dou sangue. É só para incentivar mesmo o pessoal a, quem quiser, né, e doar sangue também. Mas não aconteceu nada comigo, não. Meu braço não estava acontecendo nada de errado. É só uma doação mesmo de sangue, que eu faço a cada 4 meses. E o cabelo também, eu procurava sempre deixar crescer para eu poder doar o cabelo para pessoas que precisam fazer peruca por causa de algum tratamento. Então é por isso que eu deixo o cabelo crescer e quando eu corto bem curto, por causa disso, porque para doar o cabelo. Eu tirei 30 centímetros do meu cabelo para doar, eu vou enviar para o hospital do câncer, né? E o pessoal usa como queira o cabelo, vai usar com uns branquinhos junto, mas eu dou assim. Então, para explicar essas duas coisas aí que andaram me perguntando, não do cabelo, andaram falando, né, perguntando com quem eu tinha cortado tudo. Eu corto com a Cida é mãe do meu genro, maravilhoso, fica maravilhoso o meu cabelo quando ela corta. E eu vou mostrar pra vocês as plantinhas agora. Tô aqui na cozinha tomando um cafezinho. E vou agora lá fora mostrar pra vocês as plantinhas. Echeveria amistar, olha como tá linda, olha quantas cabeças tem essa planta. Me perguntaram, por que eu tô mostrando ela? Me perguntaram o que acontece quando a planta perde o miolo. O que acontece, na maioria das vezes, ela brota lateralmente. Ela perde o miolo por algum motivo e ela brota lateralmente. Essa daqui foi decapitada, uma parte dela, e aí ela brotou demais. Até vou tirar essas mudas, né? Vou desmembrar essa colônia. Apesar de estar linda, mas eu vou ter que desmembrar essa colônia, porque esse vaso é muito pequeno para uma colônia tão grande. Outra pergunta que foi muito assim frequente nas minhas redes sociais, que o pessoal tem me perguntado, é sobre tamanho de vaso. Então, o tamanho de vaso vai depender da espécie que você está cultivando. As gibifloras precisam de vasos grandes, né? Vasos bem maiores. Quanto echeverias como a querência, um vaso menor pode ser colocado. Essa daqui é uma opalina, tá numa cuia 18. Poderia plantar ela até numa cunha maior, ela vai crescer mais. Mas como ela é uma planta gordinha e ela armazena muita água, eu dou preferência para vasos um pouco menores. Não plantar em vaso tão grande e se for plantar eu prefiro até de barro. Para evitar mesmo que ocorram mesmo perdas na época das chuvas, né? Aqui, graças a Deus, deu uma diminuída na chuva. Agora tá quente, mas não tá aquele calor também exorbitante. As plantas estão se recuperando e ficando lindas de novo. Uma coisa que me perguntam muito é sobre decapitação. Como que eu faço decapitação? Como é que eu faço muda por haste floral? E tudo isso. Eu tenho 2 vídeos, eu vou deixar linkado aí para vocês, o link dos 2. Tanto o vídeo da muda por haste floral, quanto o vídeo da decapitação. Mas eu vou falar um pouquinho de decapitação também agora. E tá vendo essa daqui, ó? Essa aqui é uma Echeveria culibra. Tá vendo que ela soltou uma haste imensa? E aqui, olha, é um perfilho. E até cresceu demais esse perfilho, podia ter cortado até antes. Então, eu vou cortar o perfilho, né? Tadinha, caiu, porque uma mão só já viu. E aonde que eu coloco? Uma coisa que me perguntaram muito é onde eu coloco essa planta depois que eu faço a decapitação. Eu coloco num vaso apoiado
num lugar que pegue sol, sim. A pessoa fala, ah, mas ela vai desidratar, ela não vai desidratar? Ela vai desidratar até na sombra. Só que se eu colocar ela na sombra, além de desidratar, ela vai estiolar. Então vão ser dois problemas. Se você colocar ela no sol da manhã ou depois das 4 da tarde, né? Que é um sol da tarde, um sol ameno, essa planta vai ficar muito bem. Ela vai sobreviver e vai dar raiz com grande facilidade. Então, a dica que eu dou para vocês é, depois da decapitação, não colocar essas plantas na sombra. Coloca assim, apoia num vaso, que ela vai brotar novamente. No caso aqui da colibra, eu vou tirar a haste floral, vou plantar a haste floral dela e vou tirar também a matriz, que ela ficou bem espremida aqui, né? Por causa da haste desse lado e do perfil do outro lado. Isso aqui também vai brotar. Tá difícil fazer com uma mão só, eu vou dar um pause e vou fazer essa decapitação. Olha como ela ficou. Essa daqui é a cabeça matriz, né? A cabeça mãe. E logo, logo ela já vai estar com raiz. E eu volto para mostrar para vocês. E com perfilhos aqui no caule. Isso aqui é um exemplo do que eu disse, tá vendo? Olha aqui, raízes dessa pálida. Porque eu simplesmente só coloquei apoiado num vaso e ela tá dando raiz. Ela começou a brotar, a dar raízes. Eu até vou esperar um pouquinho mais, que a raiz tá bem pequenininha. Já coloco num vaso. E aí ela vai brotando, vai ficando cada vez mais bonitinha. Uma dica também, né, que a pessoa me perguntou muito, uma pergunta, né, muito constante, é sobre rega. Como é que eu rego minhas plantas? Gente, como eu rego minhas plantas eu não posso dizer isso totalmente para vocês, porque isso é muito relativo. Isso é muito de região para região. A dica de ouro que eu tenho que dar para todo mundo, que essa é uma dica assim de rega excelente, é que a gente só rega quando o substrato está totalmente seco. Você pode usar um palitinho de churrasco, algum gravetinho, alguma coisa para ver a umidade até o fundo do vaso. Esse vaso está seco, pode regar e rega com abundância, até vazar por baixo para que molhe totalmente as raízes dessas plantas e elas fiquem melhores, né? Elas se hidratem bem, porque não adianta molhar superficialmente a terra. Você precisa molhar a raiz toda da planta para que ela possa absorver essa água direito, né? Uma outra coisa que me perguntaram é quando tirar os perfilhos, quando tirar os bebezinhos, assim, das plantas, né? Você pode deixar, se você quiser fazer uma colônia, como eu tenho várias plantas aqui que viraram colônias, ou você pode tirar. Eu gosto de tirar quando eles não estão tão pequenininhos assim, não. Eu gosto de tirar quando eles têm um certo número de folhas, ficam mais resistentes. E aí você vai ter que tirar e a mesma coisa da planta decapitada. Sol da manhã ou do final da tarde e molhar, manter um pouco de umidade nesse substrato, para que essa planta crie raiz, né? Para que esse bebezinho crie raiz. Tem que pensar que ele é mais sensível que uma planta maior. Uma planta muito parecida com a colibra é essa daqui, a línguas. Vocês devem se recordar que eu mostrei ela, que ela estava com várias folhas queimadas, né? Tava bem queimada a planta. E agora ela já se recuperou. Tá linda, já com todas as características dela. Tem gente que pode falar até que já dá para decapitar. Eu não vou decapitar agora, porque ela acabou de se recuperar. Mas mais pra frente eu vou fazer uma decapitação dela e eu mostro para vocês. Uma outra pergunta que o pessoal faz muito para mim é que a quantidade de sol que uma suculenta precisa para ficar bonita, para ficar colorida. Quanto mais sol a gente sabe, mais colorida essa planta vai ficar. Mas aqui eu tenho um exemplo muito bom. Essa planta aqui pega em torno de 3 horas de sol por dia. Ela pega cerca de 3 horas por dia e tá muito bonita. Tá vendo? Ela tá mais bonita que a irmãzinha dela, né? Que eu tenho em outro vaso. Tá no outro vaso. E ela pega 3 horas de sol por dia. O pessoal fala que no mínimo 4. Eu, por experiência própria, 3 horas, para mim, é o mínimo que elas podem pegar e elas ficam muito bonitas. Eu tenho até algumas plantas que pegam 2 horas e meia de sol por dia e elas estão muito bonitas também. Também estão muito saudáveis. Também me perguntaram se minhas plantas ficam no tempo.
Se eu tenho alguma cobertura. Eu não tenho cobertura, gente. Eu só tenho a estufa para as plantas de venda. E eu não vendo pela internet ainda. Eu só vendo presencial. Então, eu tenho mesmo uma estufa, mas só a estufa de plantas, de plantinhas que são para venda. As minhas mesmo ficam ao tempo. Respondido algumas questões para vocês, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de comentar, compartilhar e curtir esse vídeo. Fiquem todos com Deus e paz e bem.